Bom dia, galera, tudo bem? Hoje é a nossa aula de geometria. Então, peguem o livro, caderno, material, régua. É importante hoje ter régua para fazer tudo retinho, tá bom? Tudo bonitinho. Que a gente vai continuar falando sobre plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá. Hoje o exercício vai ser no livro didático, volume 3, tá? O livro novo de vocês. Vocês vão fazer o exercício da página 8 e 9. A tia vai dar algumas explicações aqui, relembrar a matéria, né, sobre o plano cartesiano, para vocês fazerem o exercício. Então, vamos lá. Então, ó, par ordenado, não se esqueçam que sempre o primeiro elemento é o valor de x e o segundo elemento é o valor de y. O x é o da horizontal, tá? E o y da vertical, apesar do meu ter ficado torto aqui. Então, ó, eixo das abscissas é o valor de x, eixo da ordenada, o valor de y, tá bom? Então, vamos lá, aqui eu tenho um plano cartesiano e eu tenho ali 5 pontos para marcar. Então, vamos lá, o ponto A, lembra sempre, ó, primeiro elemento o valor de x, segundo elemento o valor do y. Então, 5 de x. O 5 de x está aqui, tá? E o 7 de y está aqui. Então, a gente tem que fazer eles se encontrarem. Então, ó, vai pontilhar aqui e vou fazer eles se encontrarem. Não precisa marcar uma linha, tá bom? O importante é eles se encontrarem. A gente vai pontilhando só para não se perder. Depois, o ponto B é o 6 do x. Então, ó, o 6 do x está aqui com 4 do y, que está aqui. Então, a gente vai ali, ó, caminhando. Sempre o valor de x subindo e o de y vindo para a direita encontrar com ele. Então, o B está aqui. Depois o C, 8 com 9. O 8 de x com 9 de y. Então, ó, o valor do x vai subindo para encontrar o valor do y. E, ó, e o do y vai vindo para a direita para encontrar o valor do x. Eles se encontram aqui. Aqui é o ponto C. Depois nós temos o ponto D, que é o 10 do x com o 4 do y. Então, ó, vai subindo e o y vem andando para a direita. Eles se encontram aqui, é o D. E o E é o 11 com o 7. Ó, o 11 é o x, então o 11 vai subindo e o 7 aqui vai andando para a direita para encontrar com ele. Agora, esses pontos, se a gente ligar eles, a gente tem ali um polígono, ó. Se a gente ligar o A com o C, não botei aqui que é E, o C com o E com o D com o B e o B com o A. Perceba que a gente encontra aqui um polígono que tem 5 lados. Então, que polígono é esse? É um pentágono. Tá bom? Então, percebe que eu liguei os pontos. Por isso que é importante escrever, fazer o ponto e escrever do lado que ponto que ele é, porque é isso que a gente está ligando. A gente está ligando os pontos, tá? Não é o caminho. Percebe que eu não liguei o caminho aqui. Eu liguei os pontos, ok? Vamos para o próximo. Aqui a gente tem agora 3 pontos para marcar. É o 3 com 1. Então, ó, o 3 de x, o 1 do y. Então, eles se encontram aqui. O 16 do x, ó, sempre primeiro x, depois y. O 16 do x com 1 do y. 16 do x está aqui, então aqui. Deixa eu só colocar aqui que aqui é o F e aqui é o G. E depois tem o 3 com o 9. O 3, ó, o 9 de Y. O 3, ó, subiu para encontrar o 9 aqui. Aqui é o H. Então, se a gente ligar esses pontos, ó, o meu não vai ficar reto porque eu tô sem régua, né? Mas eu vou fazer aqui mais ou menos. Foi. Então, aqui nós temos o quê? Um triângulo que tem 3 lados. Então, que polígono é esse? Um triângulo. E se eu quiser saber a classificação desse triângulo? Lembra que nós já estudamos? Todos os lados iguais, equilátero. 2 lados iguais e um diferente, isósceles. 3 lados diferentes, escaleno. Ok? E quando tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, é retângulo. Quando todos os ângulos são menores do que 90 graus, acutângulo. E quando um ângulo é maior do que 90 graus, obtusângulo. Então, no caso aqui, a gente tem um ângulo reto, ó. Então, é um triângulo retângulo. E se vocês contarem aí, ó, quantos quadradinhos tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui tem 8, aqui tem 13, tá? Aqui não dá pra gente medir por quadradinho, tá? Vocês teriam que medir aí no caderno com uma régua. Mas aqui, se eu não me engano, tem 10 centímetros, tá bom? Tem 10?
tenho certeza não tem não, deve ter mais do que, com certeza. Aqui deve ter uns 15 centímetros, por aí. Não dá pra eu te medir aqui, né, porque eu tô no computador, mas depois se vocês medirem aí, depois vocês me contem quanto que tinha. Mas é alguma medida, deixa eu botar aqui 15 aqui, mais ou menos 15, que eu não sei exatamente quanto que é. Mas se vocês medirem aí, vocês vão conseguir saber quantos centímetros tem, tá? E aí a gente vê com certeza que esse é um triângulo escaleno, porque ele tem todos os lados diferentes, joia? Agora eu vou marcar aqui 2 pontos, que é o ponto I e o ponto J. O ponto I é 0 com 1. Lembrando que o primeiro valor é de x. Então, olha só. O valor de x, ele sempre tem que ir subindo para encontrar o valor do y. E o do y vai sempre andando para a direita para encontrar o valor do x. Só que o valor do x, o y, se ele andar para a direita, ele vai encontrar o 1, o 2, o 3, né? E assim por diante. Mas para encontrar o x, como ele é 0, ele não vai precisar andar para lugar nenhum. Então o y ele vai ficar paradinho lá onde ele está e o x é que vai andar até chegar a ele. Então por isso que a gente vai marcar esse ponto aqui. Então o ponto I, ele está marcado em cima do eixo, tá? A tia falou isso na outra aula, se vocês quiserem, eu boto o link, vou falar assim igual blogueira, botar o link aqui para vocês verem que quando a gente tiver, quando o x for 0, a gente sempre vai marcar em cima do eixo de y. E ao contrário, quando o y for 0, a gente vai marcar em cima do eixo de x. E aqui a gente tem o 6 com o 7, ó. 6 do x com o 7 do y. Então, se a gente for andando aqui, ó, marca-se aqui, tá? O que eu quero destacar? Tem um exercício exatamente falando sobre isso aí, tá? Que são 2 pontos que são os extremos da diagonal de um quadrado, tá? Ou de um retângulo, eu não lembro o que fala no exercício. Então, o extremo de uma diagonal é isso aqui, ó. Tá? Ele tá ali cortando esse polígono. Então, aí ele quer saber quais são os outros pontos que formam esse polígono, tá? Se é um quadrado, gente, todos os lados são iguais. Então, vocês percebam, deixa eu só mudar de cor aqui. Vou botar vermelho de novo. Então, aqui é a diagonal, tá? É a diagonal. Significa que, olha só, digamos aqui, eu tenho um quadrado, isso aqui é a diagonal. Então, a gente precisa descobrir que ponto é esse e que ponto é esse, tá? Então, olha só, observem isso, que é exatamente aqui, ó. Se a gente for ligando, ó, vai formar o nosso polígono, nosso quadrado. Visualmente já dá para vocês verem. Mas outra coisa importante é o quê? Que um quadrado, todos os lados são iguais. Então, aqui, ó, a gente vai contar daqui para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora de baixo para cima, tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que todos os lados são iguais? Se vocês forem contar aqui, todos vão ser iguais. Então, o ponto que ele deu foi o I e o J, ok? Então, eu vou chamar aqui de ponto... vou botar de K e Z, sei lá, tá? Só inventei aqui, K e Z. Então, quem é o ponto K? O ponto K, ó, é 6 com 1. Quem que é o ponto Z? Ó, quando tá marcado em cima do eixo de Y, significa que o X é 0. Então, é 0 com 7. Ok? Então, esses são os outros pontos para formar esse polígono. Tem um exercício pedindo exatamente isso aí. Aqui eu tenho o seguinte, os pontos K, L, M. Então, ó, o K é o 16 com o 2. O L, aqui é o K. O L, o 11 com o 10. 11 com o 10. É o L. E o M é o 16 com o 10. Eu tenho aqui, tá? Tem um exercício que também fala sobre isso. Eu vou falar os exercícios para vocês, para depois vocês não ficarem aí perdidos. Só um minutinho, que eu tô abrindo aqui. O anterior, que a gente tinha falado... Opa! Esse que eu falei da diagonal é o número 6 da página 9, tá? Tem um bem parecido assim. E esse agora, a gente vai falar, é o número 7, que tem assim, ele tem os pontos, ele dá 3 pontos pra gente determinar qual é o outro ponto de um retângulo, tá bom? Então aqui, ó,
Se a gente for ver, vamos ligar os pontos que nós temos. Nós temos o L, o M e o K. Então, se eu ligar, ó, o L com o M... Por que eu não vou ligar o M com o K, gente? Retângulo não pode ficar assim na diagonal, tá? Então, eu não tenho que ligar ele. O M com o K. Ficou bem torto. Não façam torto, façam retinho, tá? E aí, ó, o M com o K. Aqui. Então, qual seria o meu outro ponto para eu formar um retângulo? Ó, percebam que para formar um retângulo, ó, teria que vir aqui também. Agora, a gente formaria um retângulo. Então, quem seria esse outro ponto aqui? Vou chamar de N. Quem que seria esse outro nosso ponto aqui, ó? Seria o 11 do X e o 2 do Y. A gente formaria ali um retângulo. Tá bom, meus amores? Então, esse aí, ó, é bem parecido com o número 7. Joia? Então, ó, façam os exercícios. A gente vai corrigir no Zoom, não tem muita coisa. Então, façam logo, tirem as dúvidas, que daqui a pouco a gente se encontra lá no Zoom, tá bom? Beijinho e até já!